Uma das mais completas definições de santidade que eu conheço veio da pena, preste atenção, veio da pena não de um pentecostal, nem da pena de um tradicional, como nós normalmente imaginamos, um tradicional. A mais bela e a mais completa das definições de santidade que eu conheço veio da pena de um episcopal, de um bispo, J.C. Riley, que foi bispo em Liverpool, na Inglaterra, no século XIX. Ele, durante o seu ministério naquela cidade, ele se debruçou sobre a Bíblia e escreveu um dos melhores livros, uma das melhores obras sobre santificação que eu conheço. Um livro chamado Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Um trabalho extraordinário, que está disponível em português para quem deseja adquirir, pela editora Fiel. Estou ganhando para fazer propaganda para o pessoal, compartilhando com os irmãos, para que os irmãos possam, se desejarem, adquirir. E lá ele diz o seguinte a respeito de santidade. Ele diz que a santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus à medida em que tomamos conhecimento da sua mente descrita nas Escrituras. Então veja bem, a santidade é um hábito, é algo que está enraizado no caráter, porque o hábito fala de quê? Fala daquilo que faz parte do meu caráter seu. Então ele não entende a santidade como alguma coisa que não faz parte de você como cristão, que não faz parte das suas prioridades, não faz parte das suas preocupações, que não faz parte da sua personalidade, das suas preocupações. Então ele pensa na santidade como alguma coisa que deve estar enraizada na minha vida, deve estar enraizada na sua vida, como algo que deve fazer parte do meu caráter do céu, assim como vários outros hábitos que nós temos e possuímos. Então ele diz que santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus à medida em que tomamos conhecimento da sua mente descrita nas Escrituras. E mais, santidade é o hábito de concordar com os juízos de Deus, com aquilo que Deus diz que é certo, com aquilo que Deus diz que é correto, com aquilo que Deus diz que é justo, com aquilo que Deus diz que é verdadeiro, com aquilo que Deus diz que é santo, abominando aquilo que Ele abomina, amando aquilo que Ele ama e medindo tudo quanto há neste mundo pelo padrão da sua palavra. E ele conclui dizendo: aquele que em tudo concorda com Deus é a pessoa mais santa. Perfeito. Correto. Em suma, aquele que em tudo concorda com Deus é a pessoa mais santa. Então a santidade ela está muito mais ligada às minhas atitudes com relação àquilo que Deus revelou sobre Ele, sobre sua vontade na sua palavra, do que sobre o tamanho da saia que você usa, do fato de se você usa ou não certos acessórios. Santidade tem a ver com a mente e o coração de Deus, com o conhecimento da mente e do coração de Deus e do deleite naquilo que Deus revelou acerca de si mesmo e da sua vontade em sua palavra. Foi para o cultivo de uma vida assim, foi para o cultivo de uma vida que satisfaz essas condições, que preenche essa definição, essas definições, foi para o cultivo de uma vida assim que Deus chamou todos nós, que Deus chamou a mim, que Deus chamou a você, que Deus chamou a cada um dos seus filhos. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, ele vai nos dizer que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A santificação de chamado. É uma convocação divina, para a qual eu e você não podemos dar desculpas nem justificativas, e da qual eu e você não podemos fugir, sob o risco de
de nos tornarmos tudo menos uma imagem a refletir a glória, a presença, as qualidades, o poder e as virtudes de Cristo Jesus neste mundo e nesta vida. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler e em que está baseado o nosso tema, ele nos fornece tanto as razões pelas quais nós devemos cultivar uma vida de santidade, nós vamos falar sobre isso, como também as exigências que são requeridas de nós, são colocadas diante de nós, para que possamos cultivar uma vida santa, uma vida de santidade. Então, depois de completar a sua saudação, né, e a sua oração de louvor introdutório, que ele faz no capítulo 1, dos versículos 1 a 12, Pedro então apresenta a primeira de uma série de muitas outras exortações que ele escreverá nessa carta. E como eu dizia, a primeira dessas 7 exortações trata a respeito do cultivo de uma vida santa, por Pedro entender e compreender, e não somente ele, mas os demais apóstolos e também aqueles que conhecem a palavra de Deus, que a santidade tem o poder de nos capacitar para viver e andar na presença do Senhor. Inicialmente ele vai nos mostrar as razões ou os motivos pelos quais nós devemos cultivar uma vida de compromisso com a santidade. E ele vai nos chamar a atenção para pelo menos 3 razões. E eu quero que você acompanhe o seu texto, por favor, não feche sua Bíblia. E ele vai chamar a nossa atenção para pelo menos 3 razões, ou 3 bons motivos pelos quais eu e você, como crentes em Jesus, e não apenas o departamento de homens, não apenas o grupo de evangelismo, devemos cultivar uma vida de santidade. E os 3 bons motivos ou razões são essas. Em primeiro lugar, Pedro vai nos apresentar como motivo ou razão para cultivarmos uma vida de santidade o caráter de Deus. E ele vai nos falar sobre isso nos versículos 15 e 17. Observe o que diz o texto. Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A primeira razão que Pedro apresenta para que os irmãos cultivem uma vida de santidade está ligada diretamente ao caráter do Deus a quem eu sirvo, ao caráter do Deus em quem eu creio, ao caráter do Deus a quem eu chamo de Pai. E o texto sagrado diz, Pedro diz que Ele é santo. E se Ele é santo, então aqueles que desejam andar com Ele, aqueles que desejam desfrutar de sua companhia, aqueles que desejam desfrutar de sua comunhão, precisam fazer da santidade uma prioridade, uma busca e uma preocupação constantes na sua vida. Não porque isso nos trará a princípio benefícios, não porque isso nos trará a princípios bênçãos, e de fato traz, mas porque ao buscarmos a santidade e ao fazermos da santidade uma prioridade, uma preocupação, nós estaremos apenas refletindo o desejo de Deus e a vontade de Deus para cada um de nós, e é somente assim que nós estaremos prontos, aptos e qualificados para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma questão de ser santo por Deus. Ser santo não porque a santidade vai me abrir portas, não porque a santidade vai me beneficiar no sentido de trazer as bênçãos de Deus sobre mim, mas ser santo porque Deus é santo. Ser santo porque Deus é santo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ser santo porque Ele é santo. Ser separado porque Ele é separado. Trata-se de uma questão de parecer com Deus. Isso é muito importante. E esse ponto é muito importante. Por quê? Porque desenvolver sua teologia de que nós devemos ser santos, porque se nós formos santos, então isso acarretará bênçãos e benefícios e coisas assim, quando na verdade a motivação principal, primeira e primária, porque eu devo ser santo e cultivar uma vida de santidade, e a santidade deve ser uma preocupação e uma prioridade da minha vida, não é o que disso eu vou extrair, não é o que disso eu vou obter, mas o fato de que
que ao andar em santidade, ao viver em santidade, eu refletirei, eu estarei refletindo no mundo a imagem, a glória, a presença e as atitudes daquele de quem eu digo que sou, daquele sigo e com quem eu digo que amo. Glória a Deus. Essa é sendo por causa da glória de Deus. Somente. Por causa da glória dele. Então é uma questão de ser como ele. Certa vez Jesus disse: basta ao discípulo